Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E dentro do universo animado, lá do universo dos Novos 52, teve uma coisa engraçada que aconteceu logo depois do lançamento da animação da morte do Superman. Porque esse filme deixa muito claro, né, que ele tem uma continuação da sua história, que seria o reino do Superman. Mas aconteceu que no intervalo desses filmes, uma outra animação foi lançada e não tinha nada a ver com o Superman, que foi um filme solo do Constantine. Pois é, isso é bizarro demais. E não é só isso. Porque essa animação, no começo, ela tinha pensado em ser uma continuação, um elo de ligação entre essa animação e a série da CW do Constantine que ia ser lançada. Pois é, vocês lembram dessa série? Teve série do Constantine. É uma confusão mesmo, mas eu vou explicar tudinho aí sobre esse contexto dessa animação e, claro, fazer uma análise também desse filme aí, que tem bastante gente que gosta. Até porque esse filme aqui é rated R, né? Não dá pra criançada ver esse filme, não. Vamos ver tudo isso sobre essa animação depois da abertura. E galera, antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, né, já vai deixando aqui o seu like, deixe também o seu comentário que sempre ajuda aqui os nossos vídeos no canal. Deixe aqui nos comentários se você chegou a assistir essa série da CW que eu mencionei e também se você já tinha ouvido falar dessa animação aqui do Constantine. Dito isso, então, esse filme aqui do Constantine, ele se chama Constantine Cidade dos Demônios. E é o 12º filme, então, desse universo animado dos Novos 52. E bem, Cidade dos Demônios é uma sequência dos eventos que nós vimos no filme Liga da Justiça Sombria, onde Constantine é um dos protagonistas do filme. Essa animação ela foi originalmente desenvolvida como uma série web composta por 5 episódios de 6 a 7 minutos de duração. E aí depois ela foi lançada em formato digital com todos os episódios juntos numa duração de filme mesmo. E essa animação aqui começou então como um projeto que ligaria com a série da CW, que é uma série live action, e até a prova dessa conexão é que o dublador, né, do Constantine nesse filme é o ator que estava fazendo lá o Constantine na série da CW. Mas como o tom do filme ele acabou ficando bem diferente, né, da série, foi decidido então que essa animação faria parte então desse universo ali dos Novos 52 que estava saindo na época. E sim, esse filme é para maiores de idade pela violência e outras coisas. E foca numa aventura solo do Constantine que não tem grandes ligações com outros filmes, mas como faz parte desse universo, nós temos que fazer a crítica, né? Então, dado esse contexto aqui, se preparem para muita magia, xingamentos e muita obscenidade nessa animação aqui, Constantine Cidade dos Demônios. O filme começa com um flashback. No Instituto Psiquiatra, encontramos o Constantine como um dos pacientes e sendo visitado pelo seu amigo Chess. Ele comenta que eles têm uma banda, mas que algo drástico aconteceu recentemente. O John não fala muito, mas então ele começa a usar a sua magia. O Chess diz para ele parar e que ele tinha prometido que não usaria mais ela. O John então desaba e começa a chorar, dizendo que não pode deixar acontecer de novo. Ele realmente se descontrola e a equipe do instituto tem de imobilizar ele. E o Constantine continua falando que não pode deixar aquilo acontecer de novo. Não posso. E essa é a abertura do filme. E aqui já se estabelece bem o que vai ser o arco aqui do Constantine durante essa animação, que é de algo que aconteceu então no passado dele e que ele carrega uma grande culpa por isso. Depois disso, estamos nos dias atuais, e o John tem um pesadelo com uma voz que lhe fala sobre uma tal Rainha dos Anjos. Mas esse pesadelo que ele teve é fichinha se comparado com esses mini-demônios que se parecem com ele. Que na verdade são demônios internos do próprio Constantine, que assumiram essa forma física. Ele sai esmagando então alguns desses demônios e por fim usa uma magia para absorver esses mini-Johns de volta para o seu subconsciente. Só que em seguida ele apaga por um tempo, até ser visitado pelo seu velho amigo Chess Chandler, que ele não vê já faz quase uma década. Ele conta que se casou nesse tempo e se separou e que ele teve uma filha. E é ela o motivo dessa visita. O Chess pede ao John para ajudar a sua filha chamada Trish, que inesperadamente entrou em coma, que o Chess suspeita ser resultado de uma magia negra. E nessa conversa aqui entre os dois também, o filme foca bastante através de alguns diálogos ali que eles trocam, que essa amizade aí do John e do Chess é bem longa. E que essa amizade é provavelmente o único relacionamento, né, digamos, mais íntimo que o Constantine tem, é o único amigo que ele tem. E isso vai ser uma parte muito importante também para a história. Como a suspeita do Chess é muito forte, o Constantine aceita ir até o hospital onde a Trish está. Chegando lá, dá para ver que a ex-mulher do Chess, a Renée, não é muito fã do Constantine, dizendo que ele infecta e destrói tudo que ele toca.
O John então usa sua magia na Trish e descobre que a sua aura está contaminada, com direito a ela soltando aqui essa nuvem de insetos. Com certeza tem uma possessão aí acontecendo. E no decorrer disso, ele fica tendo essa visão de uma outra garota caindo nesse buraco infernal. E, inclusive, essa cena aí dessa garota caindo no buraco e gritando e a gente ainda não sabe quem ela é, isso eu acho já um ponto negativo no filme porque, cara, eles repetem essa cena aqui do flashback várias vezes e é sempre a mesma coisa, sabe? E vendo que é um problema sério, o John convoca essa tal de enfermeira dos pesadelos, chamado Asa, para ajudar a identificar um diagnóstico da garotinha. Mas a enfermeira não consegue encontrar a alma da Trish no corpo dela, o que é um mau indício. A Asa sumona esse cajado e, com ele, consegue se comunicar brevemente com a garota que fala pelo corpo da enfermeira. Ela está assustada e diz que está numa jaula, sendo mantida prisioneira por um homem mau. E do nada, essa entidade demoníaca assume o controle da possessão. Essa entidade diz que tem muitos nomes e diz que se o Constantine quer respostas, terá de encontrar ela. O controle da Asa acaba e esse demônio deixou um endereço marcado em fogo para o John ir atrás. Ele fala por Chaz o que aconteceu e diz que vai deixar a Asa cuidando do corpo da Trish enquanto ele estiver fora, porque aí ele revela que o endereço fica em Los Angeles, nos Estados Unidos. Bom, e até aqui, essa é uma história que a gente espera aqui de uma história do John Constantine. Já teve possessão, teve o Constantine usando magia, batendo boca com o demônio e também apresentando outras entidades fantásticas aí desse universo, como essa enfermeira. Então até o momento tá de boa essa animação. No avião, o John tenta alertar o Chaz que eles estão lidando com uma magia negra poderosa. E um tal incidente em Newcastle que os dois sofreram é citado. Mas isso fica ainda para depois. No final da conversa, é importante que o Chaz fala que tudo que importa para ele é sua filha, e ele dá essa foto da sua família, dizendo para o Constantine que ele vai conseguir salvá-la. O John responde que o que ele aprendeu ao longo dos anos é que não existe um final feliz, sempre se tem um preço a se pagar. Chegando em Los Angeles, o Constantine já nota alguém olhando ele de forma misteriosa, e num jornal local, eles veem que há casos de pessoas em coma, tal qual a Trish. E nesse momento aqui da animação, o filme mostra, né, o que foi aquele tal incidente de Newcastle. E como está relacionado com aquela imagem lá de flashback da garota gritando e mergulhando naquele buraco infernal. A Asa magicamente obriga a Renée a contar a história de Newcastle, sobre o qual o John nunca quis falar com ela. A Renée revela que o John e o Chaz eram melhores amigos desde crianças, um cuidando do outro, e até formaram uma banda quando eles eram jovens. Eles tocavam num clube em Newcastle que era administrado por um cara chamado Alex Log, que gostava e muito de magia negra. Foi ele até que iniciou o Constantine nesse mundo de magia. Embaixo do clube, ele fazia os seus rituais. E certo dia, o John e o Chaz descobriram que esse seu mentor estava usando a sua filha Astra para lançar um feitiço de magia negra. Só que quando o John descobriu isso, né, sobre o seu mentor, ele inconsequentemente, ele quis acabar com a magia negra lá do seu mentor usando magia negra também. E uma ainda mais poderosa. E óbvio que aí não acabou bem. Tentando salvar a garota, o Constantine conjura um demônio real. E claro, esse demônio chamado Nergal sai de controle e mata geral. Ele mata aquele mentor e todos seus seguidores, mas também massacra os pobres frequentadores do clube, que só estavam querendo curtir um rockzão ali. E a animação aqui não poupa nada, e mostra tudo isso no mais alto gore possível. E no final, vem a revelação que foi esse demônio que o John mesmo invocou que levou aquela garota Astra pro inferno. E sim, é essa garota lá do flashback que passa toda hora. E foi esse trauma em relação ao incidente que levou o John, então, a ser internado naquele instituto psiquiátrico que nós vimos lá no começo do filme. Mas depois de passar por uma coisa dessas, não dá pra ficar bem. Pô, realmente é pesadão esse flashback aí do Constantine. Então a gente vê que com esse incidente, então, de Newcastle, o John ficou com esse trauma aí de não conseguir salvar, né, uma pessoa. E vendo o que está acontecendo agora no presente, que envolve então a filha do Chaz, que é uma garotinha que se parece muito com aquela garotinha lá que ele falhou no passado, dá para supor só, né, que esse caso ele vai mexer muito mais com o emocional do Constantine do que em comparação a um caso normal lá de exorcismo que ele faz todo dia. Porque então a gente vê que ele se sentiu responsável por o que aconteceu com aquela garota no passado e agora com a filha do Chaz também, porque, né, esse demônio só pegou essa garotinha aí para servir de isca pro Constantine. Voltando pro Constantine, ele continua vendo esses olhares bizarros em pessoas aleatórias e suspeita que alguém esteja mexendo com a sua mente. O Chaz os leva até o endereço que aquele demônio deu.
E falando em coisas bizarras, eles são recebidos nessa mansão por um mordomo porco antropomórfico. Ele diz que o dono dessa casa é o demônio Beru. O John pede pro Chess ficar na entrada da sala, enquanto ele sai para bisbilhotar o resto da casa. E já de cara, ele encontra aqui uma piscina inteira cheia de cadáveres em decomposição. Isso choca até o Constantine, que logo é abordado pelo tal Beru, que tá aqui de roupão e tomando um drink. E pro Constantine é mais um dia normal, né? Que esse demônio, ele diz que ele toma banho, né, com o sangue das suas vítimas, para conservar a sua aparência. E que ele confirma que ele roubou lá a alma da garotinha para trazer o Constantine aqui porque ele quer usar os serviços aí do Constantine. Então isso realmente foi uma isca pro Constantine. O Beru revela que pretende criar o seu próprio ramo do inferno ali em Los Angeles, mas ele precisa do John para eliminar os seus concorrentes na cidade. E por outros concorrentes ele quer dizer outros demônios. E ele vai explicando isso enquanto ele mostra essa festa temática aqui dos anos 20 que tá rolando na sua mansão. E, de novo, é uma bizarrice atrás da outra, que é complicado de mostrar aqui nesse vídeo, mas eu garanto que é bizarro. Tem até o momento que eles jogam umas vítimas dentro de uma tela de projeção e lá dentro esses coitados são mortos de formas não tão agradáveis. O Beru depois até muda a temática da festa magicamente para os dias atuais e obriga o Constantine a dançar. E esse demônio também traz um discurso interessante, que como aquela cidade ali é o epicentro de Hollywood, né, os grandes estúdios estão ali, diversas pessoas estão dispostas ali naquela cidade a sacrificar suas almas em prol de sucesso, né, dinheiro e muito estrelato. E aí até que é uma desculpa que faz sentido, né, de por que tem tantos demônios ali. Porque realmente tem muitas almas desesperadas ali em troca de sucesso e fama. Quando o John pergunta onde está a Trish, o demônio revela que a alma dela está dentro do seu corpo, como uma proteção. Até porque depois o Chess, ao ouvir isso, tenta atacar o demônio. Ele é transportado para outra parte da cidade e o John é forçado a fazer esse acordo com o Beru. O John depois se reencontra com o Chess, e o Constantine no caminho diz que tudo isso é culpa dele. Mas o Chess o conforta, falando que ele não pode ser responsabilizado por todo demônio que quer criar uma confusão. Esse papo é interrompido por esses cães demoníacos que perseguem o carro deles. John aposta que eles foram enviados por alguns dos outros demônios que o Beru pediu para eliminar. Eles perdem o carro para os cachorros, e quando uma nova leva deles aparece, o John faz esse feitiço de fogo gigantesco para atrasar essas criaturas. Mas o encantamento não vai durar muito. Bom, e aqui também é aquele momento que tem que ter uma ação ali nessas animações, né, do universo dos 952. Eles dosam muito bem as partes ali da narrativa onde vai ter mais falatório e depois sempre dosando com umas ações ali depois. E esse feitiço do Constantine ficou muito massa. E o que realmente salva os dois aí desses cachorros demoníacos é um motorista que tá aparentemente possuído, que chega ali, pega eles e consegue livrar eles desses cachorros. No hospital, a Ace explica para René que quanto mais tempo a alma da garota ficar fora do corpo, mais difícil vai ser trazer ela de volta. Outro detalhe importante aqui, a Ace pergunta se a René, se ela ainda ama o Chess, e ela responde que ainda sente algo por ele, e que a filha deles ama muito seu pai. Voltando para o John, ele se reencontra com o Beru, que está insatisfeito que o Constantine ainda não eliminou os outros demônios. Quando o John pergunta se a Trish está realmente com o monstrão, ele o agarra e o joga para dentro do seu corpo. Lá dentro, o Constantine encontra a garota. Enquanto isso, a Asa lá no hospital também entra no corpo da garota, ao ver que ela tá mal, e ela consegue falar brevemente com o Constantine dentro do monstro. Ela alerta o John que a alma da Trish não pode ficar mais tempo fora do seu corpo. Mas o tempo deles acaba, e o Constantine, antes de ser jogado para fora, grita pra garotinha que vai tirar ela de lá. E aí, nesse momento aqui, a gente vê que, genuinamente, né, o Constantine quer salvar essa garota. E que aquele trauma lá do passado de não ter salvado a outra garotinha que se parece com a Trish, isso ainda persegue ele. Então aqui a gente tem um drama bom pro Constantine nesse filme. E falando do passado, numa grande reviravolta do filme, o demônio Beru se revela como sendo o demônio Nergal, aquele lá que o Constantine invocou no passado. Ele estava usando o corpo daquele outro demônio como uma máscara e revela que estava observando o crescimento do Constantine como um mágico. Esse demônio se vê como uma inspiração para o John ter evoluído tanto. Ele mantém aquele acordo com Constantine de eliminar os outros demônios, porque no plano dos humanos, ele tem uma força limitada. Depois, o John, através de mais pessoas com aquele controle mental, finalmente conhece quem é que está por trás daquilo. É essa mulher chamada Angela, que na verdade
é a consciência coletiva da cidade de Los Angeles. É isso mesmo. Essa mulher que ele encontra no bar e que estava no controle desses possuídos é tipo uma entidade, então, que é uma alma, ou sei lá o que possa ser, que representa toda a coletividade aqui do que é essa cidade ao longo de todos os séculos. E ela é a tal Rainha dos Anjos. Até porque, né, a cidade de Los Angeles ela tem esse outro nome, tipo um apelido que é a Cidade dos Anjos. E ela vai revelando essa história dela de o que ela é, né? Enquanto ela vai jogando um PlayStation com o Constantine, se é que vocês me entendem. Mas enfim, ela viu o potencial nos poderes do Constantine, e ela não quer que esses demônios envenenem mais a sua cidade, que um dia simbolizou esperança. Até foi ela que libertou aqueles mini Johns no começo do filme para testar o John. E bem, depois dessa jogatina aí de PlayStation, o Constantine encontra com o Chaz, e o John admite para ele que ele não tem poder para derrotar sozinho os inimigos do Nergal. Ele então traça um plano. Ele resolve ir atrás de um antigo deus da morte azteca, que tem um nome muito difícil de pronunciar aqui. E conversando com ele primeiro, o Constantine ganha sua confiança, prometendo a esse deus da morte, que ainda tem bastante força, levar ele até outros demônios da cidade para que ele possa se alimentar deles e ganhar as suas forças. E como eu já disse então ali na parte da narração, essa parte de ter uma entidade que representa a cidade inteira, né, toda a coletividade da cidade, mas a maneira como eles colocaram isso na cena ali dela jogando o PlayStation com o Constantine, é bem forçado, sabe? Eu acho que é só porque era o filme então pra maiores que quiseram, vamos botar uma cena aqui de jogatina. Mas o que é muito melhor é essa parte do Constantine aí traçando planos, envolvendo demônios, ele fazendo esses planos aí pra ludibriar eles. Isso eu acho muito massa, porque simplesmente a gente teve ali o Constantine conversando com o deus da morte azteca que estava esquecido, e ele vai lá e pega ele para poder derrotar os outros demônios. Isso é muito massa. Ele então atrai aqueles outros demônios para uma igreja não consagrada, prometendo entregar o Nergal para eles. Mas aí o plano do Constantine era prender todos esses demônios junto com aquele deus azteca dentro dessa igreja com uma água benta. Então todos esses demônios eles começam a tretar porque é isso que eles fazem, né? E esse deus azteca é brabo mesmo. Ele mata geral. Contudo, ele também é bastante ferido. E essa era a intenção também do Constantine. Porque num só movimento, ele matou todos aqueles demônios e usou esse deus azteca para isso. Sendo que no final, ele também elimina esse deus azteca, já que ele é muito perigoso. Contudo, quando o Constantine volta para a mansão do Nergal, rola outra reviravolta. Acontece que a Rainha dos Anjos estava de aliança com ele. Um acordo, eles manipularam o Constantine e só sobraria então o Nergal como o demônio na cidade. O que para a rainha ali já estava mais do que bom. A cidade vai sobreviver, segundo ela. Quando Jess fala sobre a sua filha, a rainha realmente lamenta, mas ela diz que era uma vida pesando contra outras milhões de outras vidas. Todos abrimos mão de algo, John. E aí, nesse ponto aqui do filme, realmente parece que o Constantine tomou uma invertida legal aí desse Nergal. Olha aí, até deu uma rimada. E esse demônio, ele ainda quer que o Constantine vire, tipo, um faz tudo ali pra ele, sabe? Fique eliminando a concorrência e fique protegendo ele nesse plano aí dos humanos. E isso em troca dele não fazer mal pra alma da garotinha que tá lá dentro do corpo dele. Mas o John pergunta que tipo de vida que essa garota vai levar, vivendo nesse coma pra sempre. E pra piorar no hospital, um médico diz que eles estão considerando apagar os aparelhos da Trish. O Joe, pra variar, depois de tudo isso que aconteceu, ele vai encher a cara e vai querer causar confusão. O que resulta nele sendo preso, mas o Chaz o conhece bem e paga sua fiança. Eles batem boca por um tempo primeiro, e o Constantine parece meio desiludido. Mas depois do Chaz frisar que ele pode se redimir do que rolou no passado, o John diz que eles precisam de um plano. Os dois vão até o hospital da cidade, onde estão aqueles outros pacientes em coma. Ele faz uma magia usando sal, e depois oferecendo um pouco do seu sangue no quarto onde está essa galera. E isso atrai a atenção do Nergal, que chega nesse local. E o que o John tá fazendo ali é uma magia que tá abrindo todos os portões entre o inferno e a cidade. E de novo é o Constantine aqui com mais um dos seus planos mirabolantes. E aqui ele tá apostando que esse demônio, né, o Nergal, ele ama mais a cidade do que tudo. E que se antes ele tinha 5 concorrentes ali que o Constantine eliminou, agora com ele abrindo todos esses portões aí, ele vai ter mais de 5.000, né? Foi esse o número que o Constantine fala. Porque realmente é muito portal ali que o Constantine tá abrindo. Olha aqui essa quantidade de demônios. Inclusive, o Constantine sumona até os mini Constantines. E o Nergal vai matando-os. E o John exige que a alma da Trish seja libertada. Senão, ele vai continuar com os portais. Contudo, o Nergal manda na lata que isso é um blefe do John. Ele não tem força suficiente para isso. E acha que foi tudo uma encenação usando os poderes dele. E o pior é que ele tá certo.
Nesse momento, o Jon grita pro Chess, perguntando se ele falou sério quando disse que faria de tudo para salvar a Trish. E o Chess confirma que sim. Então, o Constantine contata a Aza lá no outro hospital e junto com a Renée, eles realizam um plano alternativo, a maldição de Camdever. E aqui começa, né, esse final da animação que pra mim aí salta de boa pra muito boa essa animação. A história até aqui tem bastante partes criativas, né, e coisas que a gente quer ver num filme de Constantine. Mas pra mim o grande diferencial dessa animação e que pra mim faz ela se destacar é realmente o final e a conclusão aqui dessa batalha do Constantine com esse demônio. A Aza faz uma espécie de ligação com a Renée, a Trish, e o Constantine do outro lado segura também o Chess para fazer essa maldição funcionar. Eles conseguem completar o ritual e libertam a maior arma contra o Nergal que estava dentro dele, a própria Trish. Eles usam todo o amor da Trish e a Renée pelo Chess e com isso destroem o demônio, já que a alma da Trish estava trancada dentro dele. No final, para não morrer, o demônio fala que aquela garota do passado que o Constantine não tinha conseguido salvar, ela ainda está viva. E se ele poupar o demônio, ele vai libertar ela. O Jon fica calado um tempo, mas ele diz que matar o demônio é a redenção dele agora. E então o Nergal explode e finalmente é derrotado. E isso eu achei bem corajoso e legal aqui para esse final. No fim, o Jon assume, né, essa culpa que ele teve no passado. E ele decide não arriscar a vida da Trish aqui, já que, né, a gente não sabe se esse demônio ele estava falando a verdade. Provavelmente não, já que ele era idoso. Mas a melhor parte aqui desse final tá chegando agora. A filha do Chess é salva, assim como todas as outras vítimas em coma da cidade. Ela acorda lá no hospital e a Aza se manda. Mais tarde, porém, enquanto estão almoçando, o Jon revela ao Chess que o amor dele pela sua filha foi o sacrifício que alimentou a maldição. Trish e Renée nunca mais se lembrarão do Chess. Essa era a última opção que o Jon tinha, e não queria usar. E ele termina dizendo pro Chess: há sempre um preço a se pagar, Chess. E esse é o seu. E além disso, o Chess também não vai se lembrar do Jon. Ele tá agarrando aqui o Constantine, mas do nada, ele começa a esquecer quem ele é. O Jon fala que só o amor da família do Chess talvez não fosse suficiente para derrotar o demônio. Então, por isso, ele sacrificou também o amor da amizade deles. E toda a cena aqui nesse café é ótima, porque aos poucos o Chess ele vai deixando de esquecer então tudo entre eles. E o Jon é forçado a ter de falar o seu próprio nome para o seu amigo de infância. É de partir o coração. Aquela rainha dos anjos aparece nessa forma desse velho, e ela agradece ao Jon por ter se livrado do demônio e promete cuidar desse novo Chess. E a animação termina com o Jon retornando para Londres, mas com a grande companhia aqui de um daqueles mini Constantines que o Jon tinha simulado antes e sobreviveu. E galera, essa foi a animação então do Constantine Cidade dos Demônios. E ó, se tivessem feito um filme solo live action aqui do Constantine com essa história, olha, teria sido bem melhor do que a gente teve lá com o filme do Keanu Reeves. E pra mim, em resumo, é algo que eu falei enquanto eu tava fazendo a análise aqui. E pra mim ele tem vários elementos de histórias do Constantine que a gente quer ver, né? Tem o Constantine sendo um pé no saco ali, mas mostrando que realmente tem um coração de ouro. Ele faz essa ligação com essa filha do Chess ali, então tem um drama legal também. Tem a coisa do passado que se conecta com o caso do presente. Então a maioria das peças aqui do roteiro e a própria animação é bem feita. E outra coisa que eu enfatizei que pra mim a animação ela se destaca bastante, pra mim é esse final aqui. Como eles usam essa maldição e reforçam essa coisa, né, de ter um preço a se pagar. Desde o começo do filme eles frisam isso. E toda essa cena do Constantine com o Chess, do Chess se esquecendo de quem é o seu amigo de infância e o Constantine ter que ver isso acontecer, é bem feito e é difícil ver animações assim com um final que quase é triste, assim, sabe? Bom, eles conseguiram salvar a garota, mas olha o preço que eles tiveram que pagar. Então essa animação do Constantine pode ter meio que vindo do nada aí no meio dessas duas animações do Superman, mas foi uma boa história e foi uma boa animação de ter revisto. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês lembram de terem visto essa animação? Ficaram com vontade de ver ela? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber mais novidades aqui do canal. E se quer mais vídeos da... E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos duas campanhas de financiamento coletivo no Padrim e também seja membro aqui no YouTube, que tem extras bem legais. Tem o link dos dois projetos na descrição. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.